Pedia-vos que abrissem as vossas Sagradas Escrituras no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 28, um texto bem conhecido, e aqueles que já estiveram atentos à ilustração inicial, a esta história das crianças, rapidamente perceberão qual a temática que Deus nos fará refletir nesta sua manhã de sábado. No capítulo 28 do Evangelho segundo São Mateus, versos 19 e 20, podemos encontrar nas Sagradas Escrituras o seguinte: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Convido-vos a viajarem até Boston, Estados Unidos da América. Convido-vos a visitarem aquele que é um dos estádios clássicos do beisebol americano. Foi inaugurado em 2012, é por isso classificado como monumento nacional, naquela que é uma história recente, comparando com as histórias das nações europeias. Os Estados Unidos rapidamente se consideram edifícios com 100 e poucos anos como centenários e clássicos. Então este estádio, onde atua a equipa de beisebol Red Sox Boston, é considerado património nacional. É um local de muitos jogos desportivos, encontros religiosos, encontros políticos também, e é um ex-libris e um símbolo desta importante cidade norte-americana. E quando foi o seu centenário, um grupo de matemáticos fez um cálculo que me chamou, e espero chamar a atenção de todos os irmãos, adolescentes, jovens e crianças que aqui estamos nesta manhã de sábado. Quanto tempo demoraria encher de água, gota a gota, este estádio até ao topo da bancada mais elevada? Assim, é um estádio com cerca de 40 mil espectadores, se é essa a vossa curiosidade. Bem antigo. Quanto demoraria a encher o estádio até ele abarrotar de água? Pois muito bem, gota a gota, e o estádio, ao fim de 44 minutos, tinha água cerca de 2 metros de altura. Ora, se este cálculo matemático ele passasse a ser experimentado num dia de um grande jogo, não havia problema algum para aqueles espectadores, porque 44 minutos era suficientes para poderem abandonar em segurança o estádio, porque apenas a água atingiu 2 metros de altura. Até que algo inexplicável, algo inesperado acontece. O crescimento exponencial ou geométrico. Em apenas mais 5 minutos, este estádio vai encher de água, transbordando, criando aquele que seria, se estivesse com os espectadores, o pânico entre todos. 44 minutos de lentidão e os 5 minutos finais de um crescimento exponencial, tremendo, inexplicável. Sabem que a teoria exponencial ela aplica-se à crise do petróleo, à crise do endividamento, a vários fenómenos da demografia e da vida económica e política deste mundo. Na realidade, nós podemos explicar isto, só para vocês terem esta percepção, assente na multiplicação de um valor anterior por uma constante. E vamos escolher a constante do igual a 2. Então vamos calcular desta forma. Reparem bem, gotas de água, 2 gotas, vamos começar por 2 gotas, e a constante pela qual vamos multiplicar é 2. Ok, num segundo, 2 vezes 2, 4 gotas. Próximo segundo, o valor anterior é 4, vamos multiplicá-lo pela mesma constante, 4 vezes 2, 8 gotas. 8 vezes a constante 2, 8 vezes 2 dá 16 gotas. Próximo segundo, 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, desculpem,
128. 128 vezes 2, 256. Ficamos por aqui porque o professor até adiante de vocês é de matemática, é de história, não é de matemática, e não se vai atrever a fazer mais contas convosco. Perceberam que, inicialmente, o crescimento é reduzido e depois a linha, a curvatura é exponencial e é um crescimento sem limites. E neste exercício, porque isto foi meramente um exercício matemático, o estádio em 44 minutos tem somente 2 metros de água. Não há razões para alarmismo. Tranquilos da vida. Mas bastaram apenas mais 5 minutos para criar o caos e o pânico, porque transbordou todo um estádio. E agora vocês dirão, já temos uma história das crianças, falavam de uma raposa, de um ouriço cacheiro, temos um texto inicial que fala na comissão evangélica, a grande comissão, temos esta ilustração de um estádio a romper-se de água, mas como é que tudo isto se conjuga? O que há aqui de comum? Prezadas irmãs, prezados irmãos, prezados jovens, o que está aqui em comum é falar naquilo que nos dá a identidade enquanto Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós aguardamos pelo breve regresso de Jesus Cristo. Esta é a nossa bendita esperança. E olhamos para trás, não temos pressa. 44 minutos de lentidão. Temos tempo. Jesus está para chegar. Em breve, sim. Temos ouvido dizer isso muitas vezes. Mas não há pressa. Mas às vezes bastam somente os 5 minutos derradeiros e finais da história desta humanidade ou da história da nossa vida para tudo se mudar. Como é que nós podemos relacionar o fenómeno do crescimento exponencial com aquela que é a nossa promessa da segunda e derradeira vinda de Cristo a esta terra? Será que eu tenho tempo para a vinda de Cristo? Será que demorará tempo? Ou será um acontecimento rápido e exponencial? Será que eu vou ter tempo para acabar os meus estudos? Será que vou ter tempo para acabar a construção da minha casa que eu tanto sonhei e trabalhei uma vida inteira? Será que eu vou ter tempo para me concretizar academicamente, profissionalmente, pessoalmente, constituindo família, cumprindo o sonho o qual eu persegui toda uma vida? Será que eu vou ter tempo para educar os meus filhos naquilo que são os princípios do Senhor e prepará-los para este acontecimento, para o clímax da história deste mundo? Prezado jovem, irmã, irmão, visita ou quem nos acompanha pela internet, Deus quer-me dizer a mim e a cada um de vocês algo importante. Atenção aos teus últimos 5 minutos de vida. Eu gostaria de vos propor a leitura de uma frase bem conhecida do Espírito de Profecia. Ellen White, no livro O Grande Conflito, página 631, ela escreve: o fim virá mais rapidamente do que os homens esperam. Atenção aos teus últimos 5 minutos. Vamos ao Velho Testamento. Vamos a 1 de Crônicas, capítulo número 12. Vamos revisitar a história de David. Vamos revisitar aquele momento crucial da história daquele que se tornaria o grande rei de Israel. Vamos abrir todas as nossas Bíblias em 1 de Crônicas, capítulo número 12. E vamos ler a partir do verso 23. Repito, 1 de Crônicas, capítulo número 12, e leiam comigo alguns excertos a partir do verso 23. O exército que proclamou David rei em Hebrom. Este é o contexto. Há um exército que está pronto para proclamar a David como o novo rei sobre Israel. E começa a leitura bíblica no verso 23 dizendo o seguinte: ora, este é o número de homens armados para a peleja, para a guerra, que vieram a David em Hebrom para lhe transferirem o reino que era de Saúl, segundo a palavra do Senhor. E agora vejam a partir do verso 24 o que é que vai acontecer.
Dos filhos de Judá traziam escudo e lança 6.800 homens. Verso 25. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a guerra, 7.100. Verso 28. Dos filhos de Levi, 4.600. Salto para o verso 29. Dos filhos de Benjamim, 3.000. Verso 30, dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes. Verso 31, da tribo de Manassés, 18.000. Verso 32, os filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos. Verso 33, da tribo de Zebulon, dos capazes para sair à guerra, promovidos com todas as armas, 50.000. Verso 34, Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000. Verso 36, de Asser, dos capazes de ir à guerra, prontos para a batalha, 40.000. De Manassés, 120.000. E termina o texto no verso 38. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram onde? A Hebron. Resolvidos a fazer David rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de tornar David rei. Toda uma descrição de todos os homens das tribos de Israel mobilizados para a peleja, para a guerra. Mas há aqui no relato de uma das tribos algo que nos pode e deve chamar a atenção. Voltemos ao verso 32. Os filhos de... Qual é a tribo? Isacar. Conhecedores da época. Na minha Bíblia diz conhecedores da época, mas em outras versões, os filhos de Isacar, destros na ciência dos tempos. Conhecedores dos tempos em que viviam, para saber o que Israel devia fazer. É aqui que eu me quero demorar com os prezados irmãos. Há pouco falamos na velocidade com que pode vir a vinda de Cristo. Mas falemos do fator Isacar. Aqueles que entendiam, compreendiam os tempos e que por isso sabiam o que haviam de fazer. E isto é importante para aquele que é o povo remanescente, para aquele que é o povo dos últimos dias, para as crianças, jovens, adolescentes, membros de igreja, chamados a despertar do sono, chamados a despertar da mornidão, do comodismo, e a testemunharem com alegria e a prepararem-se para este glorioso clímax da história deste mundo. Aquilo que eu há pouco dizia-vos, aquilo que verdadeiramente nos dá identidade enquanto adventistas do sétimo dia. Ser membro desta igreja, ser membro deste movimento, Juventude Adventista, desbravadores, implica compreender os tempos em que vivemos. Implica um processo educativo, consolidado nos princípios do Senhor. E que bom é, passado tantos anos, voltar aqui a Aveiro e perceber que continua este sonho, esta missão. Como o ancião dizia bem, esta onda azul de perceber que a Igreja de Aveiro abraça este movimento. O movimento da Juventude Adventista, o movimento dos bravadores, como um método educativo para levar as suas crianças e jovens a discernirem os tempos do fim. A Igreja Adventista, graças a Deus, tem muitas estratégias para poder educar as crianças e jovens a discernir e a saber qual é o momento-chave da vinda de Cristo e como estar preparado. As escolas adventistas, por exemplo, o movimento dos bravadores, as escolas sabatinas infantis, e obrigado pela partilha que vocês, crianças e adolescentes, nos trouxeram esta manhã. Sim, a Igreja Adventista quer e está, e a Igreja de Aveiro está incluída, comprometida, em que estes jovens, a geração de hoje, não seja apanhada despercebida, não apanhada nos 44 minutos de lentidão, mas sim preparada para aqueles que são os últimos 5 minutos.
de vida de cada um. Há pouco, antes de subirmos à plataforma, conversávamos com vários oficiais da igreja. Concluímos que a igreja de Aveiro, não este edifício, o adventismo aqui em Aveiro, ele tem cerca de 60 e poucos anos. Amém por isso? A igreja adventista celebra o adventismo, 120 anos da presença adventista em solo português. A igreja mundial, mais de 150 anos. Que bênção que é nós podermos ser parte desta história. Mas alguns mais saudosistas estão precisamente neste momento a fazer contas. Aveiro já tem a presença adventista há mais de 60 anos. Na minha vida eu aguardo pelo breve regresso de Jesus Cristo há 10, há 20, há 30, há 40, há 50, há 60, há 70. E talvez alguns estejam a dizer e a concluir, mas Jesus não veio ainda. E outros há, que talvez estejam a pensar, ainda tenho tempo para me preparar. Se ele ainda não veio em 60 anos, eu ainda tenho tempo para me preparar. Pois olha, atenção aos teus últimos 5 minutos. Mas voltemos ao fator Isacar. Afinal, o que é o fator que possuíam os filhos da tribo de Isacar? Há pouco eu trouxe às crianças aquela que é as duas categorias do pensamento. A Idade do Impensável é o livro do autor Joshua Cooper Ramos. E ele diz que existem precisamente duas categorias do pensamento. O porco-espinho e a raposa. O porco-espinho, ele escava, ele é solitário, é territorial, é noturno. Tem uma visão pouco desenvolvida. Por isso ele hiberna. E quando está em perigo, enrosca-se, espetando os seus espinhos. É assim que o porco-espinho é. Mas a raposa, como os vossos filhos a reafirmaram e bem, ela está sempre a cheirar, ela está sempre a pesquisar. Ela tem curiosidade para conhecer tudo e todos. Ela adquire conhecimento continuamente e adapta o seu conhecimento. Também está um pouco ansiosa e presa a ideias fixas. Porquê? Porque tem a sensação e o desejo de chegar ao entendimento geral das coisas. É assim que é a raposa. Perante a segunda vinda de Cristo, perante aquilo que nos dá verdadeiramente identidade, o que é que nós temos sido? Temos sido um ouriço ou uma raposa? As crianças responderam afirmativamente, dizendo, não, eu quero ser como uma raposa. Atento, ativo, desperto ao tempo em que vivemos. Olhar, cheirar, pesquisar, desejar conhecer mais. Desejar compreender os tempos em que vivemos. E o grande conflito no qual estamos a viver e que somos alvo desse mesmo conflito, objeto de disputa entre o bem e o mal. Então, o fator Isacar é isto mesmo. É um dom do incomum discernimento dos tempos, que está dependente de uma curiosidade ampla das coisas, que a raposa, nesta ilustração, nos mostra. A curiosidade ampla de conhecer as coisas. O fator Isacar, aquilo que os filhos de Isacar tinham, era este dom de discernimento, que era importante, essencial, nós podermos ter, educar as crianças e jovens de hoje, da nossa igreja, da nossa família. Saberem discernir os tempos cruciais que este mundo atravessa. Saberem discernir o quão perto está o fim anunciado e profetizado por Jesus Cristo. Já falámos sobre a velocidade. Já falámos sobre o fator. Falemos agora sobre os sinais e as tendências. Sim? E elas estão-nos relatadas em Mateus capítulo 24. E todos nós conhecemos essas tendências, esses fatores que Deus já nos vinha alertando e nos alerta constantemente para podermos perceber e discernir o tempo do fim está prestes a chegar. Querem ver comigo? Relembrando fomes e epidemias, conflitos militares, guerras e rumores de guerras,
atos de terrorismo constantes e permanentes, toda uma agitação política, as potências emergentes, o novo esquema geopolítico emergente, os desastres naturais, os terremotos, a queda das estrelas, tudo se vai desenrolando. Também o que dizer da corrupção e da ganância, aquela que é a quebra legal deste mundo, o colapso social, a mudança no coração e nas ações do ser humano. Esta é uma tendência, é um sinal que Deus tinha predito. E o que falar na crise na fé? O falso revivimento espiritual, os falsos profetas, os falsos cristos, versus a pregação do Evangelho eterno. Estas tendências estão ou não cada vez mais identificadas e cada vez mais vivas diante dos nossos olhos. E talvez tu te perguntes, mas porquê que Deus nos quisesse dar toda uma listagem detalhada daquilo que iria acontecer e que efetivamente está a acontecer? A resposta está no fator Isacar. Decifrar os tempos a fim de decidir a resposta. Que resposta vou eu dar no tempo determinado, no tempo do fim? E Mateus 24, capítulo 14, diz-nos: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. E então virá o fim. Há uns meses atrás tive a oportunidade de estar na casa da irmã Helena White, onde ela escreveu um livro importante, O Desejar de Todas as Nações. Talvez o best-seller para muitos dos que aqui estamos. Aliás, ela não escreveu. Com a idade avançada que já tinha, foram 4 secretárias que escreveram porque ela ditava. E elas escreviam. No Desejar de Todas as Nações, na página 634. Olhem só estas palavras importantes e sábias que a profetisa do Senhor nos dá. Como não sabemos o tempo exato da sua vinda, somos advertidos a vigiar. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando virem o Senhor, acharem vigiando. Os que vigiam, à espera da vinda do Senhor, não aguardam em ociosa expectativa. A expectação da vinda do Senhor fará os homens temerem-no, bem como aos seus juízos contra a transgressão. Deve despertá-los para o grande pecado de lhe rejeitar os oferecimentos de misericórdia. Os que aguardam o Senhor purificam a alma pela obediência da verdade. E agora sublinhemos a frase que Helena White nos diz: com a vigilante espera, combina um ativo serviço. Vigilante espera, ativo serviço. Como sabem que o Senhor está às portas, o seu zelo é avivado para cooperar com as forças divinas para a salvação de almas. Estes são os sábios e fiéis servos que dão o seu tempo à casa do Senhor. Estão declarando a verdade especialmente aplicável a este tempo. Tal como Enoque, Noé, Abraão e Moisés, cada um declarou a verdade para o seu tempo. Assim hão de ser os servos de Cristo agora, hoje, 2025, para dar a especial advertência para a sua geração. Quanto mais tempo, quanto mais curto o nosso tempo, maior será o nosso zelo e mais séria é a nossa missão. Prezados, está à vista de todos. Uma estupenda crise está para chegar. A pergunta que se impõe é: como serão os últimos 5 minutos da tua vida? Sabes que Deus tem poder para em 24 horas, ou até mesmo em 5 minutos, acabar com o mundo. Uma vez mais, atenção. Atenção aos teus últimos 5 minutos de vida. Já falamos em velocidade, já falamos no fatores, já falamos nas tendências. Falemos agora nos conselhos bíblicos, no dom que Deus nos dá para podermos estar preparados para este momento crucial da história da humanidade. Eu vou-vos trazer 8 conselhos bíblicos para estarmos prontos, alerta e preparados para discernir o momento-chave e crucial na história deste mundo. Primeiro conselho bíblico, Provérbios 2:3, João 16:13, Jeremias 33:3. Ora por
discernimento. Este é o primeiro conselho. Ora a Deus. Deus, dá-me discernimento para poder perceber o momento-chave em que este teu mundo atravessa, em que a tua igreja atravessa, em que os teus filhos atravessam. Dá-me discernimento, Senhor, para perceber, interpretar aquilo que está a acontecer neste momento. Este é o primeiro conselho bíblico. Ora a Deus, pede-lhe, suplica-lhe, luta com Deus, mas pede-lhe discernimento. O segundo conselho bíblico é-nos relatado no Salmo 119, verso 130. Toma tempo para explorar a Bíblia. Olha, faz como a raposa, cheira, pesquisa. Está lá pousada, não é? É na escrivaninha, é na mesa de cabeceira, está lá pousada e ao sábado vem. É isso? Quantas vezes isso acontece? Mas não. Se quer estar preparado, faz como a raposa. Cheira, desfolha, vai atrás, vai à frente, pesquisa, estuda por ti. Estuda a palavra. Descobre por ti mesmo. Explora a tua Bíblia. É um conselho importante para quem quer discernir o tempo do fim. Terceiro conselho bíblico. Judas 1:17, 2 de Crónicas 20:20, 2 de Pedro 1:19-21. Acredita nas profecias. Todas elas já se cumpriram. Já reparaste nisso? Só falta-se cumprir a última das profecias. E se todas as outras se concretizaram, o que me vai fazer duvidar de que esta não se vai concretizar também? Não! Ela vai se concretizar. O mundo encontra-se à beira de uma crise estupenda. E esta profecia, a derradeira profecia da vinda de Cristo, está prestes a acontecer. Mas temos um quarto conselho bíblico que Deus nos quer deixar. Evita marcar datas para a vinda de Cristo. Não caias no erro daquilo que foi o movimento adventista. Não o movimento adventista do sétimo dia. Esse cresceu após o grande desapontamento e se criou, sabendo interpretar a profecia das 2.300 tardes e manhãs e aguardando pelo cumprimento final. Mas outros movimentos adventistas, eles continuaram a marcar datas, não percebendo que efetivamente a data estava correta, mas a interpretação é que estava errada. Graças a Deus que os pioneiros da Igreja Adventista do sétimo dia perceberam isso. Não, 22 de outubro de 1954, algo aconteceu. Cristo entra pela primeira vez no lugar santíssimo, no santuário celestial, para cumprir o ministério da expiação. E um dia Ele vai voltar a esta terra. E o clamor da meia-noite é o início do caminho que nos leva até à salvação e à segunda vinda de Cristo. Mas muitos existiram, que se desviaram e que mantinham constantemente, regularmente, avançando com novas datas. Não caias nessa tentação, nessa superficialidade. Evita marcar datas para a vinda de Cristo. Não te deixes adormecer. Não sei se já te disse esta manhã, mas atenção aos teus últimos 5 minutos. Quinto conselho bíblico. Mantenha uma prudência saudável. Em Eclesiastes, no capítulo 11, verso 6, Eclesiastes 11:6, claramente a palavra do Senhor alerta-nos. Não cruze os braços perante os momentos chaves deste mundo. Não cruze os braços. Ou então, Provérbios 27:3, não sejas insensato. Mantém-te prudente e saudável perante este assunto. Sexto conselho bíblico, e este para mim é de uma importância tremenda, em complemento de todos, como é lógico. Lucas 21:28, Salmos 121, 1 e 2. Mantém o teu foco em Deus. Mantém os teus olhos em Cristo Jesus. Tenta não desviar muito para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Mas mantém o teu foco, a tua atenção, a tua concentração em Deus. Sétimo conselho, testemunha da tua esperança. Mateus 24:14. 1 de Pedro 3:15. Testemunha da tua esperança. Sim, Deus convida-nos a testemunharmos
a evangelizarmos, a sermos ativos enquanto missionários. Outrora os missionários voluntários, hoje juventude adventista. Mas Deus espera que sejamos ativos no nosso testemunho. E último conselho, proporciona aos teus filhos, proporciona aos teus netos uma educação equilibrada, aqui na igreja, nos seus mais diversos ministérios, para poder discernir os tempos cruciais pelo qual o mundo está e vai atravessar. Já falamos em velocidade, já falamos no fator, já falamos nas tendências e nos sinais, já falamos no dom, que são todo um conjunto de conselhos bíblicos e poderíamos elencar muitos mais do que estes, mas agora há que falar na missão. Há que falar na missão, que é algo também muito particular e importante no seio do nosso movimento. Eu vou-vos convidar a ir ao Evangelho segundo São João, no capítulo número 9. Evangelho segundo São João, no capítulo número 9, o verso 4. São palavras de Cristo aos seus discípulos antes de curar um cego de nascença. Jesus está prestes a curar um cego de nascença. E olhem as palavras do Senhor. Convém que eu faça, verso 4 do capítulo 9, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto, o que é que diz a vossa Bíblia? Enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. A luz maior é muito clara e olhem o que a luz menor, em complemento para nos ajudar a compreender a luz maior, nos diz. Olhem o que Helena White diz, Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 60 e 64. O trabalho que a Igreja tem deixado de fazer em tempo de paz, durante o dia, e prosperidade, terá de se realizar em terrível crise, sobre as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis. O trabalho há que ser feito agora. E as condições existem para nós fazermos esse trabalho. Mas esse trabalho é de uma igreja como um todo, claro que sim. Mas esse trabalho é individual. Cabe-nos a cada um de nós, no nosso círculo de influências, na nossa família, no nosso lugar de trabalho, na nossa escola, na nossa turma. Quero-vos deixar algumas dicas, algumas maneiras simples para podermos viver e partilhar a nossa missão hoje, o nosso ministério pessoal hoje. Primeira dica que quero dar, prezado jovem, prezada irmã e prezado irmão, estarmos prontos e disponíveis diariamente em oração. Se eu quero partilhar desta missão, a primeira coisa que eu tenho que me disponibilizar é para estar diariamente em oração. Não orações rápidas e relâmpago, mas orações pela manhã, pela noite, no constante do trabalho e dos afazeres do dia. A oração com o nosso Deus. Segunda dica importante, procura e aguarda por oportunidades durante o dia. Sabes que elas existem. Está atento, não deixes escapar. Deus às vezes proporciona-nos momentos na loja, no transporte público, no contato com a vizinha, com o familiar, por telefone, por redes sociais, whatever. Deus proporciona-nos momentos para nós falarmos das nossas convicções, vivermos os nossos valores, partilharmos aquilo que são as nossas escolhas. E às vezes nós não estamos atentos e deixamos escapar esses momentos e essas oportunidades. É aquele momento e aquela oportunidade de, na faculdade, eu claramente me assumir como guardador do sábado, perante o exame que está marcado para o sábado. É aquele momento em que, perante uma turma inteira, eu tenho a oportunidade de dizer sim, eu acredito na Bíblia e por isso sou criacionista. Não acredito na evolução que a professora ou o professor me está a explicar. Não, eu acredito, estou convicto que Deus criou este mundo pela sua palavra em 6 dias. Dias literais de 24 horas cada. Está atento, porque Deus dá-te oportunidades, pequenos, grandes grupos, individualmente, de tu poderes falar aos outros das tuas convicções. Nesse momento, segue a rota natural. Nesse momento, ser espontâneo, faz a tua parte. Porque o Espírito Santo, acredita, o Espírito Santo vai fazer a sua parte. Então a terceira dica é esta: segue a rota natural, ser espontâneo na tua missão.
Dica número 4. Presta atenção para o ponto de transição nas tuas conversas. Para o ponto de transição nos teus diálogos. Aquela mudança, aquele clique, aquela ligação de âmbito espiritual que tu podes ter. Está atento e agarra essa oportunidade. Deixa-te guiar pelo Espírito. Ele te dirá o que fazer e o que dizer naquele momento, perante aquela audiência, perante aquele público. Dica número 5. Está aberto a dar seguimento, acompanhando os contactos efetuados. E hoje, tantas e boas formas de nós darmos acompanhamento àquele que foi o nosso diálogo, ao nosso testemunho. Podemos usar as redes sociais e desde logo há uma panóplia de hipóteses, o Insta, o TikTok, o Facebook, não sei o que usam. Mas usem-na para testemunharem do vosso amor e para mostrarem que o fim está próximo. Estão mais apegados a formas mais tradicionais, mensagens, SMS, e-mails. Ou estão ainda na forma mais tradicional ainda do folheto, da revista, do livro. Não importa o método. Vive o teu ministério pessoal e partilha a tua fé. Viva a tua missão, seja de que forma for, mas dá seguimento e acompanhamento. Dica número 6. Sentes que precisas de ajuda? Recorre ao pastor de igreja. Recorre ao ancião. Recorre ao teu dirigente, ao teu monitor. Tenho dúvidas. Não me sinto alicerçado. Quero força exterior. Estou com Deus, mas quero ajuda também do ser humano. Deus vai te mostrar quem, melhor preparado do que tu, te poderá ajudar a definir as tuas estratégias, a te definir no teu ministério pessoal. E por fim, 7ª e última dica. Está atento às necessidades e oportunidades de voluntariado e de missão. Lembro-me há uns anos atrás, e presumo que seja assim, e perdoe-me se não for, mas quão ativo estava a igreja de Aveiro com a ADRA. Presumo e desejo que ainda seja assim. Prezado jovem, prezada irmã, prezado irmão, como é que eu posso viver o voluntariado, a missão? Também posso agarrar oportunidades como estas? A própria União Portuguesa, neste momento, tem o programa GPS, Geração para Servir. Talvez alguns mais atentos tenham acompanhado todo o lançamento deste programa. Jovens a acabar o secundário, a universidade, antes de continuarem estudos, antes de integrarem o mundo do trabalho. Por que não dedicar semanas, meses, até quem sabe um ano completo, à missão, ao serviço à igreja? Agarra, prezado, agarra as oportunidades de voluntariado e de missão. Estamos a terminar. Já falamos sobre velocidade. Já falamos sobre o fator Isacar. Já falamos dos sinais e das tendências. Falamos de alguns conselhos bíblicos para as vivermos. Falamos naquela que é a missão que devemos abraçar. E neste momento deixamos um apelo. Tudo o que faças, falo por amor a Deus e agradecimento pela salvação que te é concedida por Jesus Cristo. Tudo o que tu faças na tua vida, fala por amor a Deus. E deixo-vos com umas últimas perguntas. Como é que tem sido o teu cristianismo? Como é que tens classificado o teu adventismo? Como é que tens sido educado? O que é que tu tens sido? O ouriço cacheiro, que se encolhe todo? Ou tens sido essa raposa que está ávida de procurar, de interpretar, de estar pronta para o momento certo? Cheio de curiosidade, cheio de discernimento, pronto para decifrar, decidir o tempo, o zelo, a missão e a crise final. Deixo-vos um apelo, prezado jovem, é para ti. Prezado jovem que aqui estás, está disponível e aberto às oportunidades de testemunho, acompanhamento, ajuda, voluntariado e serviço. Não te esqueças, se estiveres fardado ou mesmo que não estejas fardado, não te esqueças daquele que é o alvo deste movimento. A mensagem do Advento a todo o mundo nesta geração. Já agora não te esqueças também daquele que é o mote deste ano. Envia-me a mim. Foi a resposta de Isaías. E que possa ser a tua resposta, prezado jovem. Porque Deus convoca-te
Deus convida-te. Deus deseja que alguém possa trabalhar na sua obra. Envia-me a mim, que possa ser a decisão de cada um. Deixem-vos dar também uma palavra final para vocês, prezados pais, avós, oficiais de igreja. Não esqueçamos as nossas origens. Não esqueçamos a nossa história. Não esqueçamos o legado que os pioneiros nos deixaram. Não esqueçamos os já 120 anos de Adventismo em Portugal. É um passado que nos orgulha, mas que nos responsabiliza no presente, mas também nos anima para o futuro que diante de nós está. Mas em momento algum percamos de vista a missão de educar para a eternidade. Educar estas gerações dos mais novos para conhecerem e compreenderem que Jesus está prestes a chegar. Que o tempo não demora para estar esta geração preparada para receberem em glória Jesus Cristo. E por isso, prezado irmão e irmã, atenção aos teus últimos 5 minutos, porque Cristo virá em breve. Estás pronto para o receberes? Já pensaste nisto? Quando é que acontecerão os últimos 5 minutos da tua vida? Pode ser esta tarde, pode ser esta semana ainda, pode ser este mês, pode ser este ano. A grande pergunta que se impõe é, eu devo estar pronto é agora. 44 minutos de lentidão, Cristo tarda a vir, mas os últimos 5 minutos podem ser cruciais. Se não estiver pronto agora e deixar para mais tarde, e esse mais tarde pode ser tarde demais. Tu já ouviste isto várias vezes. Tens crescido na igreja, ouvindo dizer ser adventista não te salva. Olha, ter uma farda e um lenço como esses também não te salva. Tens que dizer é agora, já. Tens que tomar a decisão o quanto antes. Não deixes para amanhã, não deixes para depois. Tens de tomar a decisão é agora. Que precisas de Jesus. Que precisas do seu perdão. E por isso, os 5 minutos que se seguem, Deus quer-te fazer uma proposta. Deus vai-te proporcionar um momento importante de decisão na tua vida. Lá vem mais um apelo, alguns terão a dizer. Teremos 5 minutos de mais um apelo. Talvez tenha importância que tu não saibas. Para ti, para quem está ao teu lado, para quem está à tua frente, para quem está atrás de ti. Não sei se queres começar a contar esses 5 minutos. Acho que não vale a pena. Mas são 5 minutos preenchidos com uma certeza grande. Expressa em 2 textos bíblicos, que já vos vou convidar a ler. Expressa através de uma música que este grupo vai cantar. Vamos começar pelos textos bíblicos. Os 5 minutos finais estão a contar. 5 minutos importantes na tua vida. Apocalipse 22, 12. Abre a tua Bíblia. Apocalipse 22, 12 diz: eis que cedo venho. E parece que não era suficiente. E Deus, capítulos antes do mesmo livro de Apocalipse, deixa a mesma mensagem. Apocalipse 3, 11. Eis que venho sem demora. A decisão é tua. Aceita a Jesus. Restaura a tua relação com Jesus. Aceita-o como teu Salvador. Aceita este chamado de Deus. Estes jovens vão cantar. Talvez a tua reação seja de permanecer sentado. Mas se Deus estiver a tocar o teu coração esta manhã, levanta-te. Porque eu quero estar preparado. Porque eu percebo que esse tempo está a chegar, está para breve. Eu não quero deixar para depois. Não me quero enredar pelo comodismo, pela lentidão. Eu quero estar pronto, é hoje e agora, e quero expressá-lo a Deus. Se quiseres fazê-lo aí no recanto onde está sentado, fale livremente. Mas ouve esta música. Sabes porquê? Porque Ele não vai tardar. E atenção aos teus últimos 5 minutos de vida.